Louvado seja Deus, glória a Deus, nessa tarde tão preciosa, que não deixa de ser maravilhosa e gloriosa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que me assistem, todos que têm dado apertado o sino de notificação, têm buscado conhecer, buscado aprender mais, buscado cooperar com esse canal, ser bênção, me abençoar e receber bênção. Amém? Eu quero que desde já você envie para 10, 20, 30, 40 seus amigos, aqueles que você tem costume de mandar, de enviar, que você convide, fale desse canal, envolva outras pessoas para participarem desse canal, ajudando elas a darem o seu like, ensine elas a darem o like, do sino de notificação, o like, o sino de notificação, para compartilhar, para abençoar, porque esse canal é bênção e eu conto com você para que o YouTube possa enviar mais e mais, expandir, ir além. E você é um veículo precioso, está sendo abençoado, e aquele que é abençoado, abençoa. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui em Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Até aqui, é parte A desse versículo. Que coisa maravilhosa, nosso tema hoje é conhecendo mais e mais o Senhor, né? Conhecendo mais e mais o Senhor. Esse texto é maravilhoso. Essa palavra foi a primeira vez que eu preguei na Igreja Batista aqui de Amélia Rodrigues, a primeira Igreja Batista, a qual eu fazia parte, a minha família fazia parte, os meus tios trouxeram para aqui, de Serrinha para aqui. Foi a primeira palavra que Deus me deu, assim, que foi a primeira vez que eu preguei, assim, numa igreja, depois que eu estava me preparando, durante o período que eu estava me preparando no seminário lá em Pernambuco, no SEC. Então, aqui o profeta fala algo poderoso. Ele fala que a gente precisa conhecer. Ele estava falando de conhecimento, de conhecer a um povo que já conhecia Deus. Ele não estava falando com leigo, necessariamente. Estava falando com os servos do Senhor, que conheciam Ele. E conhecia Deus, o povo de Israel conhecia Deus. Mas ele diz, conheçamos. Quer dizer, ele chama para que continue, ele desperta para que continue conhecendo. Conhecendo a Deus. Deus não somente quer ser conhecido pelos registros da Bíblia, os profetas, e depois os apóstolos do Cordeiro, e depois os outros apóstolos, profetas, e daí foi se desenvolvendo até chegar a nós, até chegar aqui a mim, em mim. Mas ele diz, continue conhecendo, porque conhecer alguém ou algo leva tempo. Leva tempo. Conhecer leva muito tempo e requer da pessoa dedicação, disponibilidade, perseverança, insistência. E então o profeta diz, conheçamos. Ou seja, não pare, não fique no que você já conhece. Deus é muito mais do que a gente sabe. Muito mais do que a gente lê, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. E aí ele diz, conheçamos e prossigamos. Não é conhecer um pouco, falou alguma coisa com Deus, se relacionou um pouco com Deus, conhecia um pouquinho de Deus, já acha que já conhece Deus profundamente, totalmente, completamente. E pior ainda, que não precise mais de Deus, não precisa de Deus para conhecer Ele. E não precisa prosseguir para conhecer, continuar conhecendo Ele.
Ele dizia assim, ele podia começar esse versículo dizendo assim, prossiga conhecendo. Ele não, conheçamos e prossigamos. Não é que é errado, que inspirou ele, do jeito que inspirou, está certo, certíssimo. É o Espírito Santo aquele que fala o que quer, faz o que quer, ordena como quer. Então, o Oséias foi muito feliz. Então eu me lembro dessa palavra, quando preguei na primeira vez. Esta palavra. E a primeira vez, como eu disse, no tempo que eu estava me preparando no seminário. Foi a minha melhor mensagem. A igreja ficou maravilhada com essa mensagem. E olha que eu preguei essa mensagem em um dia de muita dificuldade, porque eu tinha sido pela missionária que estava na igreja. E quando eu fui para o seminário, ainda tinha estava um pastor. E depois quando foi o pastor Crispim, e depois quando eu ficava vindo de férias, já tinha outro pastor, era pastor Nilson, e a esposa dele que chamava a missionária Daildes. E ela, eu não a conhecia, e no entanto, ela me convidou, sabendo que eu era da casa, filha da casa, me convidou da igreja, para eu, sabendo que eu estava vindo de férias, me convidou para pregar. Eu me lembro que era um dia de ceia, e eu já estava toda preparada, porque o Espírito Santo já havia me dado a palavra. Naquela noite de sábado para domingo, eu tive uma experiência desagradável. Na noite, dormindo, eu tive um sonho em que uma pessoa, eu via uma mulher, uma serva do Senhor, lá da igreja mesmo, que ela me perseguia lá no sonho. Eu não entendi bem que eu ainda continuo conhecendo e prosseguindo em conhecer mais o Senhor também. Mas o pouco que eu conheço hoje, naquela época eu conhecia bem muito menos. E ali, sobre os dons também, isso eu sempre falava comigo, nos sonhos, me revelava muitas coisas que aconteceram e que estavam preparando. Então, eu tive aquele sonho com uma irmã lá da igreja, uma outra irmã, mas eu não entendi, achei que era ela mesmo, porque a verdade é que essa irmã era um problema na igreja. Problema. Era que nem Saul perseguia Davi. Não é que se fazer de vítima, mas estou contando uma realidade minha. E foi tanto que quando eu sonhei com ela, eu pensei que era ela que ia se levantar contra mim naquele dia. E eu não soube, porque assim, eu tinha sonhos, entendia que havia um levante que Deus estava revelando, não exatamente com essas palavras, mas eu não sabia como repreender. Eu só entendi assim, Deus me falou, mas não sabia como repreender, como combater. Que ainda estou aprendendo, estou conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor e as suas maneiras de operar. Quando fui, esqueci. E quando foi no horário do culto que eu fui para subir no altar, que ela chamou para ir à frente, que eu cheguei no altar, na vista de tudo, onde era uma escola bíblica dominical, um culto, escola bíblica dominical, era a mensagem depois do estudo, ela me botou para fora do culto e disse, desça, você não vai pregar aqui. Irmãos, foi assim uma situação muito delicada. Foi um momento muito vergonhoso. Passei vergonha na vista de todas as pessoas que me conheciam antes mesmo de eu nascer. Conhecia meus pais. Quando minha mãe casou e que ficou gestante, que estava no período de me esperando, aquele povo muitos já estavam na igreja. E eu passei vergonha, porque toda a nossa vida foi lá na igreja. Até quando Deus nos tirou, foi lá na Igreja Batista. E eu fiquei com muita vergonha. Eu era muito tímida. E ainda isso tudo me deixou muito... Eu não sabia como reagir. Mas em respeito e obediência, eu desci do altar. Ela disse, pregue lá embaixo. Toda essa agressividade, estupidez. E eu desci, não disse nada, não respondi a ela nada, não tinha nada para responder mesmo.
também não queria entrar em uma linha que eu não sabia como fazer, nem o que fazer, não ia pecar contra Deus, e também não ia trazer problema para a igreja, então eu desci e preguei lá embaixo. Mas eu pedi a Deus que rachasse o chão para eu descer, porque eu não estava suportando. Mas mesmo assim eu me dei por inteiro, me dei e preguei como Deus. Ainda não conhecia muito o poder de Deus, certo? Muito do mover, não. Eu não entendia do mover naquela época e era ainda tradicional, mas aquela tradicional sedenta da unção, do poder de Deus. E preguei dentro da quantidade de poder que eu pude buscar de Deus e Ele pôde me abençoar, porque Deus quer que a gente entenda o que Ele está fazendo conosco, às vezes também. Aí eu desci e fui pregar e foi assim, muito glorioso. Eu sei que quando terminou o culto, nesse dia, por incrível que pareça, meus pais não foram para a igreja, que não era de costume eles andarem perdendo o culto. Mas não foram para a igreja. Ninguém da minha casa foi nesse dia, por incrível que pareça. Só foi eu. E eu passei a minha vergonha sozinha, sem ninguém de lá de casa. E ali, quando terminou, toda a igreja se levantou e veio me abraçar. E eu tinha vontade de chorar. Chorar muito, 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 muito. Eu não entendia os ataques por causa da obra, eu não entendia como o inimigo operava dentro e fora da igreja para abater e combater contra o poder de Deus. E meu evangelho, eu fui salva assim. A minha vida, desde que eu aceitei Jesus, foi... Tem gente assim que aceita Jesus, não vê nada, mas não é... Isso não checa com a Bíblia. Desde que eu entreguei a vida a Jesus, que assim eu confirmei minha salvação, foi assim, com muito ataque, batalha, que agora, depois que a gente entrega a vida, fica visível. A gente entende um pouco mais o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo. Bom, aí eu desci, todas as irmãs e os irmãos me abraçaram e me disseram, você prega melhor do que muitos pastores que eu conheço. Aquela palavra foi boa, naquela hora me ajudou ali, porque estava diante dela, que ela tinha me humilhado. Eu não tinha intimidade com ela, nunca tinha conversado com ela. Tinha chegado, tinha poucos dias, malmente só fui na igreja, quando eu fui para a igreja, antes dela me convidar. E não tivemos tempo de conversar nada, para dizer assim que nós tínhamos uma amizade. Não a conhecia, não tinha percebido esse lado que ela tinha fraco, que ela fazia com as pessoas, eu não entendia, já era costume dela fazer. Ninguém tinha me falado também, eu não sabia, mas eu não estou triste por isso não. Eu tinha que enfrentar eu tinha que ser confrontada, o evangelho foi confrontado, eu também fui confrontada, eu fui testada naquele dia, e foi assim muito vergonhoso. Então naquela hora, aqueles irmãos tudo falando comigo, as irmãs me abraçaram, perceberam que eu estava triste bastante e disseram, não ligue não, ela é assim. Mas tudo isso naquela hora foi muito bom, como eu disse, ela estava lá, ela viu que era o poder de Deus que me atraía a Ele, que atraía as pessoas para ouvir a minha palavra. A palavra que Deus tinha através de mim. E eu preguei sobre isso. Conheçamos e prossigamos. Que não devemos achar que já conhecemos Deus totalmente. E que é tempo de continuar conhecendo e prosseguindo, porque Deus quer conosco relacionamento. Deus não quer que a gente conheça de ouvir falar, como Jó. Deus não quer que a gente conheça Ele somente de ler, sem o poder, sem a unção vivificante, trazendo vida, e que, por sinal, essa vida não é uma vida que vai acontecer lá adiante, no último dia. Ele é aquela ressurreição que Maria e Marta não entenderam, que estava ali. Ele era a ressurreição, ele era a vida viva. Ele é a vida viva, ou seja, a vida em abundância, a vida que não deixa de viver, a vida que traz vida, a vida que emana da vida. Ele emana de Deus. Ele, sinceramente, palavras são poucas para descrever como Deus é, como Jesus é. E ali, eu fiquei muito triste, muito triste. Quero dizer para você que naquele dia, quando terminou ali, que tudo acabou, eu não tive força para voltar para casa.
fiquei tão envergonhada, como se a Amélia Rodrigues toda tivesse me visto passar aquela vergonha. Me senti tão mal, que eu só sabia dizer, abre o chão para eu entrar. Eu não vou voltar para casa. Eu tenho vergonha de voltar para casa. Não tinha ninguém de lá de casa, mas eu estava com vergonha. Eu estava com vergonha, humilhada. E aí, não fui para casa. Fiquei andando pela uma rua chamada Rua da Tenda, aonde se encontra a igreja, que depois eu fui ser membro, participar de lá. Deus me levou para lá, que foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na Rua da Tenda, na administração do pastor Francisco Melo. Aí eu continuei andando e chorando por ali. Chorava, não tinha ninguém na rua. Naqueles dias não tinha muitas casas. Tinha casa, mas não tinha muitas casas. E eu chorando, desesperada, angustiada. Não gritava, mas chorava. E quanto mais eu me lembrava, que caía a ficha, mas sentia tristeza. E fiquei muito magoada com ela. E aí, que não foi... não tinha nem começado a pregar, para dizer que você falou alguma coisa que ela não gostou. Não, eu não tinha falado nada, nem tinha chegado direito no altar quando ela me botou para descer. Bom, aí para mim foi difícil. Aí foi quando foi passando a irmã Isabel, que também era crente lá da igreja, que naquele dia, por incrível que pareça, não foi, irmã Isabel Pinheiro, não foi, e aí ela me viu. Ela disse, minha filha, o que é que você está passando? O que é que você está andando para lá e para cá? Eu nada, que eu não queria dizer para ninguém. Eu não queria ir para casa porque, do jeito que eu estava triste, ferida, normalmente eu contaria para alguém. Então eu não queria contar para ninguém, que eu não queria contaminar a minha casa. Eu não queria abater a minha família, eu não queria que minha família sofresse. Não queria ser o veículo de trazer sofrimento para a minha família, visto que a nossa família é pioneira nessa cidade. Porque nossos tios da minha mãe, trouxe o evangelho que não era cidade, né? Que eu também não conhecia. Bom, aí minha mãe era criança quando os tios dela vieram para aqui, que eram cristãos batistas. Então, foi muito humilhante. Aí foi quando ela disse assim para mim, ela insistindo, porque ela me conhecia, ela me disse, minha netinha, o que é que você tem? Por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Aí eu não aguentei mais. Aí eu disse, aconteceu assim, também não inventei, não acrescentei e não ocultei. Aí eu disse, ela disse, minha filha, você não está vendo que isso aí é o demônio, não? Que aí é o diabo, não? Você não está vendo que o diabo está furioso com você porque você está pregando a palavra e ela ficou com inveja de você? Tudo bem, mas não vou mentir, nada de que ninguém falasse nada me curava por dentro, nada. Aliviou por eu entender que era o demônio que estava se levantando. Mesmo assim, eu fiquei magoada com ela. Depois de muito tempo, a irmã Isabel me obrigou a ir para casa com amor. Vá para casa, insistiu, vá para casa. Eu fui. Fiquei triste quando foi muito antes de começar o culto. Eu gostava de chegar cedo e gosto. Aí fui para a igreja cedo. Quando eu cheguei lá na parte onde ensinava as crianças, atrás do templo, que tinha uma área, era a continuação do templo, porém, ali ficava a classe das crianças e armários, coisas que botavam os materiais. Aí ela chegou, aí me abraçou e disse assim, minha filha, me perdoe. Eu não sabia lidar com esse tipo de dar perdão, de corrigir, eu não sabia. Aí eu fiquei calada dentro de mim e eu pensei, ela me humilhou na vista de todo mundo e agora aqui eu e ela, nem na vista do marido foi, ela veio me pedir perdão, mas eu não sabia dizer isso para ela, porque eu ficava conversando, visto que ela era uma senhora, visto que ela estava à frente, com o marido dela era o pastor e ela que estava à frente conduzindo as coisas, então eu tinha temor misturado com ignorância. Então eu não queria me rebelar contra as autoridades, eu não sabia quando era se rebelar e quando eu tinha o direito de falar. Aí engoli aquele pedido de perdão dela, a mim somente, eu continuei com a vergonha exposta. E ela se passou de boazinha, se passou de que ela tá, sei lá, ela se saiu de bem.
E eu fiquei envergonhada. E aí, voltei à noite, aí participei da ceia, pedi perdão ao Senhor, me retratei. E não soube. E aí tomei minha ceia tranquila, tal. Mas foi assim difícil. Conhecer o Senhor não é só dizer que conhece o Senhor. Conhecer o Senhor não é só cantar um louvor sobre o Senhor. Isso tudo é importante, isso tudo é maravilhoso, mas isso tem que vir acompanhado com realidade. Com realidade. Que realidade? De que o que eu cantar dele, eu tenho que conhecer ele por aquilo que ele é. Ou seja, o Senhor é bondoso, eu tenho que ter intimidade com a bondade dele. O Senhor é longânimo, eu tenho que ter intimidade nessa parte que ele é longânimo. O Senhor é Deus, eu tenho que crer nele como meu Deus, tê-lo como somente o meu Deus, respeitá-lo, amá-lo, obedecer e adorá-lo. Não é só cantar cânticos maravilhosos, até tem voz maravilhosa, canta muito bem, mas não tem conhecimento dele. Não tem intimidade com ele na hora da prova, da dificuldade, e ele continua sendo uma pessoa, ele lá e você cá. Não, Deus quer que você conheça, gaste tempo buscando ele. Porque quanto mais você conhecer, mais dele você vai ter para conhecer. Não é que ele é fingido, não é que ele... não, é que ele é todo poderoso e ninguém conhece ele totalmente. Nós vamos vê-lo face a face como ele é quando estivermos frente a frente com ele. Mas enquanto isso, é ele que manda, o Espírito Santo dele que diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, ao Senhor. Então, é uma ordem, é uma necessidade, porque você só vai se dar bem com alguém, você só vai respeitar alguém, você só vai confiar em alguém. No caso, eu estou me referindo a Deus, a pessoa de Deus, porque a ser humano nenhum a gente vai conhecer muito mais do que a gente conhece a Deus. Porque nós não conhecemos nem a nós mesmo direito, quanto mais as pessoas que nos relacionamos, pai, mãe, tia, avó, irmãos, irmão, pastor, pastora, primo, prima, e aí vai as pessoas que conhecemos socialmente. Então, é necessário a gente conhecer para criar confiança, criar raiz, criar amizade, criar intimidade. Você saber com quem você está lidando. Interessante, né? Que Deus é totalmente confiável, mas, no entanto, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele diz, não pare de me conhecer. Que a medida, por quê? O que é que ele queria? Nisso tudo. Que tivéssemos relacionamento, à medida que fôssemos conhecendo pessoalmente, estivéssemos junto com ele, grudado com ele, atrelado a ele, amalgamado a ele, em todo aspecto, toda situação, ele para tudo, ele, com ele, por ele, para ele. Então ia haver o quê? Cada vez mais ele ia se deixando ser conhecido, ele, cada vez mais, ele ia nos ensinando como conhecê-lo, porque até para conhecer a Deus, é preciso buscar a Ele mesmo, para Ele nos levar a conhecer Ele. Porque ainda que queiramos conhecer Ele, pela nossa força, pelo nosso esforço natural, a gente não vai conhecer Ele, porque Ele é Espírito. E o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, ninguém conhece o coração, o espírito do homem, a não ser o ser humano. Ou seja, outro ser humano sabe o que é o ser humano. Ninguém conhece o Espírito de Deus se não for pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E só Ele, Espírito, sabe quem Ele é. E só Ele pode nos levar até Ele. E é isso que Ele está dizendo. Conheçamos. Venha para dentro de mim. Venha até mim, me busque, me deseje, que eu vou te levar para dentro de mim. Eu vou te levar para me conhecer. Eu vou te levar para você confiar mais em mim. Eu vou te levar para você se render mais a mim. Eu vou te levar para você depender de mim. Eu vou te levar para você ter fome de mim. Eu vou te levar para você entender que quanto mais você conhecer de mim, ainda você vai ter mais sede de mim. Você precisa ter mais sede de mim, porque eu sou todo-poderoso, eu sou todo-poderoso, eu não tenho uma quantidade de mim. Eu sou todo-poderoso, o eu sou, esse eu sou tudo que você quer que eu seja, eu sou tudo que você precisa que eu seja, e eu tenho tudo que você necessita que tenha. Então, é notório. Então, você e eu precisamos conhecer o Senhor, não de teoria, de achar, Deus é assim,
Ah, comigo Deus é assim, eu acho que Deus é assim, eu penso que Deus é assim, eu entendo que Deus é assim. Não, é muito mais do que isso. As opiniões acerca dele morrem diante de quem ele é e como que ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós o conheçamos em espírito e em verdade, na raiz, no profundo dele, nas verdades que ele é, as verdades que ele é. Ele é a verdade. E tudo que é falado dele é aquela verdade. Ele quer que a gente conheça ele como fiel. Ele quer que a gente conheça ele como bondoso. Ele quer que conheça ele como aquele que prospera, que é dono da prata e do ouro. Ele quer que conheçamos ele como médico. Que médico? O médico clínico geral, o médico especialista em cada área, aquele que faz todo tipo de cirurgia, anestesia quando e como ele quer, arrebata, ensina, transforma, arranca o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, faz aquele coração velho ser um coração submisso. Ele quer que a gente conheça ele em tudo que ele faz em nós, que ele pode fazer em nós, no sentido de que o poder dele é que vai nos transformar. E interessante, eu encerro essa palavra dizendo que à medida que a gente vai conhecendo ele, a gente vai largando da gente, vai caindo as coisas ruins da gente diante dele, né? Porque ele veio tomar todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, pecados e imundícias, para nos purificar, nos salvar, nos transformar. Então, à medida que a gente vai conhecendo ele, vai morrendo a velha natureza da gente, vai caindo, vai se prostrando, como diz ali no Salmo, né? Que todos devemos nos curvar diante dele, reconhecer que ele, parece que é um Salmo, não sei se é 46, que fala, é assim, eu não estou me lembrando exatamente a palavra, mas fala, o sentido é esse, que cale-se toda a terra diante dele. Então aqui diz, bom, eu agora não estou lembrando, então eu não quero, mas não sei se é o 48, não sei, mas sei que eu não estou lembrando o texto, e as nações, agora não estou lembrando, mas eu sei que ele diz assim, cale-se toda a carne diante dele. Cale-se toda a carne diante dele. Não estou lembrando agora. Quem se lembrar, Deus abençoe. Então, cale-se diante dele toda a carne. Olha. Então, cada vez que a gente se aproxima dele, vai conhecendo ele, conhecendo como ele é com o Pai, em cada situação da paternidade, que ele é aquele que nos alimenta, é aquele que nos consola em toda a parte de consolação, é aquele que está conosco, é aquele que não nos deixa, é aquele que no meio da aflição ele está presente conosco. Como entender no momento que a gente está aflito, que a gente acha que só a gente está passando, outros estão passando, claro, cada pessoa vai passar individualmente, mas assim, mas a gente não entende, a nossa mente entende que estar com a gente é tirar a gente daquele problema. Se está com a gente, ou porque está deixando eu passar isso? Se está comigo, por que está acontecendo isso? Então, à medida que a gente vai conhecendo ele, vai caindo todas essas perguntas, esses sentimentos, essas ideias erradas, essa maneira de achar que é, e que por sua vez não é verdade. Então ele diz, vocês pensam que me conhecem? Não é que não estão me conhecendo, à medida que já se aproximaram de mim, já me conhecem um pouquinho, mas eu estou lhe chamando, eu estou lhe desafiando, eu estou lhe despertando, eu estou lhe dizendo, eu sou muito mais do que você já sabe de mim. Eu sou muito mais, eu tenho muito mais, eu quero muito mais com você. Eu quero muito mais, ter muito mais amizade e relacionamento com você, intimidade profunda do que você já tem. Ah, meu Deus, na hora que eu estava aflita, meu Deus resolveu assim. Pois ele tem muitas outras maneiras que ele quer se manifestar quando ele realiza os milagres, nos livra, nos defende, nos cura. Então, cada maneira que ele vai se manifestando de diferente, são maneiras dele dizer, conheça mais de mim, está conhecendo mais de mim. Agora prossiga, não desista, não pare, não fique estagnado. Deus é contigo, conheça mais o Senhor. E só pode conhecê-lo buscando, gastando tempo para estar com ele em oração, conversando,
meditando na palavra, crendo na palavra, tendo força para ir para a palavra, obedecendo a palavra, precisando dele todas as horas, aí você vai ver, vai conhecê-lo e vai continuar prosseguindo, porque só prosseguindo, conhecendo e prosseguindo, é que nós vamos chegar lá diante dele e aí vamos ter a oportunidade de conhecê-lo totalmente como ele é. Amém? Deus abençoe. Amado Deus, nessa tarde maravilhosa, eu convido você que ainda não teve um encontro com Jesus. Você que não gosta nem que se fale de Jesus, porque você não o conhece e por não conhecer você tem ideias erradas dele. E interessante que quando ele manda a gente conhecer, ele não vai inventar algo dele que não é real. Porque infelizmente o ser humano, há muitos seres humanos é assim. Até mesmo quando vai ter um bom encontro, namorar, conhecer, ser aquele o futuro, a futura, um noivo, a pessoa simula ser muitos, a maioria, simula ser quem não é. Faz aquela pessoa que querer conhecer o que ela quer demonstrar para atrair somente sem querer que ele conheça de verdade. Claro que conhecer leva tempo e o conhecimento tem níveis. Cada nível tem um direito de dentro do conhecer, um direito de ter direito. No caso, namoro, noivado, eu estou dizendo que é namoro, vai se limitar a namoro. É noivado, se limitar a noivado. Quando casar, vai ter a vida, vai ter o conhecer com aquela pessoa intimamente na vida de casado. E mesmo na vida de casado vai ter limite também, que há coisas que não são possíveis ao casamento. Então, conhecer tem muitas coisas que envolvem conhecer, e com Deus também é assim. Então, ele não quer que a gente conheça ele superficial. Então, busque ele. Você que ainda não entregou a vida, se arrependa. Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero te conhecer, meu Deus. Eu nunca te conheci, meu Deus. Eu não sei nada sobre ti, meu Deus. Eu só tenho... O que eu sei sobre ti não é verdade, Senhor. O que eu sei sobre ti, Senhor, o que eu acho do Senhor isso, isso, isso. Mas eu quero, Senhor, se revela a mim. Se revela a mim. Se manifeste a mim, Senhor. Me ajuda a te conhecer. Me faz te conhecer. E em nome de Jesus. E você que já conhece e pensa que já parou, que já é perito, perita, já pode por aí dizendo que já o conhece o suficiente, mesmo que você já o conheça naquela situação e para você foi suficiente, para mim também é suficiente naquela hora que ele satisfaz a nossa necessidade com a amizade que ele tem conosco, que nós temos com ele, mas depois que termina ali, eu não sei se você percebe, a gente vai continuar precisando de outras coisas dentro de nós, de outras atividades, manifestações dele, demonstrações do amor dele, da presença dele em nós. E aí passamos a conhecê-lo mais e melhor e prosseguindo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo continue trabalhando no seu interior, continue te ajudando a se humilhar, porque o melhor conhecimento do mundo é conhecer a Deus. É tanto que em Provérbios, Provérbio 1, 7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, mas os tolos desfazem, não aceitam nem conhecer e nem receber as instruções dele. E a gente perde tudo e muito mais e muitas coisas quando não o conhecemos. Quando não o conhecemos, nós não sabemos do que ele é capaz de fazer ou de não fazer, ou de não querer fazer. De não querer fazer. De não achar que ali deve fazer, mas no entanto ele não vai deixar a gente sem fazer alguma coisa, não vai deixar a gente na mão. Que o Espírito Santo te ajude, que você aí que está passando lutas, dificuldades, que você está com mágoa de Deus, que você está triste, atribulado, abatido, revoltado, achando que o que você conheceu de Deus já foi suficiente, e até aqui não resolveu toda a minha vida, até aqui não melhorou minha vida toda, até aqui não rompeu, pois Ele quer que cheguemos neste nível, pois que Ele conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando chegarmos no alvo de conhecimento dele, ele vai romper as cadeias que nos impedem de sermos e de estarmos com ele do jeito que ele quer que estejamos com ele aqui para chegarmos lá. Amém? Que
Que o Senhor Deus te corrija, que Deus te levante, que Deus te honre, que o Senhor Deus tenha paciência contigo, que você também procure não esmorecer, não botar desculpa por conhecer e não achando que na mesma da hora que está pedindo para conhecer, ele tem a obrigação de se manifestar. Lembre-se, Deus gosta de ser buscado. Ser buscado é ser procurado, desejado. E aqueles que me desejam de todo o coração me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Ali no livro de Isaías diz isso, que o Senhor te cubra de graça, mas um dia de vitória eu te abençoo nesses 40 dias de campanhas de milagres, prodígios, maravilhas, milagres criativos, sinais de maravilhas em todos os aspectos na sua vida. No nome de Jesus eu te abençoo. Entregue sua vida a Jesus. Diga, Senhor Jesus, me receba como teu filho. Tenha misericórdia, eu quero te conhecer. Em todas as facetas, de todas as situações, eu quero ser teu amigo. Quero que tu seja meu amigo, eu quero te conhecer. E não somente eu não quero parar, eu quero continuar te conhecendo. E no nome de Jesus, uma boa tarde de salvação. Fica conosco em nome de Jesus. Deus abençoe.